Vamos falar de futebol agora, que tem jogo à vista, né? O Avaí vai enfrentar o América pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje. Que loucura, hein? 7h30 da noite. Será que vem uma vitorinha? Precisa vir, né? Ressacada vai ferver, pelo menos é assim que se espera, ainda mais lutando na zona de rebaixamento. Cláudio Caticati já está comigo aqui no estúdio para comentar e trazer um pouco mais de elementos da história. Claudião, o bicho está pegando, hein, no Leão da Ilha? Pois é, ainda está na zona de rebaixamento. Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pega o Lanterna hoje, Polito. Vamos que vamos, né? Tem que vir uma vitorinha, né? Precisa dessa vitória. O torcedor havaiano vai ser fundamental, né? O Avaí, desde a chegada do técnico Alan Al, foram 2 jogos, é um recorte pequeno, é verdade, mas teve evolução de resultados. Em 6 pontos, o Leão conquistou 4. Se continuar nessa pegada, sai da zona de rebaixamento. Hoje enfrenta o Lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, a pior campanha, o pior ataque da competição junto com a Ponte Preta e a terceira pior defesa. Impressionante, em 18 jogos venceu apenas 1, fora de casa o Fortaleza. O Avaí, para vencer hoje, claro, não tem jogo fácil. Lembra quando o Avaí enfrentou a Ponte Preta, até então lanterna da competição, acabou perdendo? Precisa de foco, atenção e, claro, manter, né, essa equipe base que veio jogando esses 2 jogos e conquistou 4 pontos em 6. Apenas o técnico não pode contar na lateral esquerda com Douglas Teixeira, mais uma vez suspenso. Impressionante a quantidade de cartões que o Douglas Teixeira toma. E acredito na entrada do William Fernando, que veio, né, de cumprimento de suspensão, hoje está disponível. E não acredito que o técnico coloque o Quaresma, até porque o Avaí precisa propor jogo, precisa se impor contra o Lanterna, precisa vencer. E o William Fernando, esse garoto que veio do Cruzeiro, dá essa condição de maior, nessa capacidade maior ofensiva. E claro, esse quarteto de meio campo que vem sustentando a campanha do Avaí até aqui. Zé Ricardo, Luiz Henrique, Jean Lucas, Daniel Penha. Polito, o Avaí precisa vencer, né? Precisa dessa sequência que a gente vem falando aqui no Balanço Geral, no Clube da Bola, escrevendo no Jornal ND, e precisa passar por essa vitória contra o Lanterna. Mas rapidinho, de tudo que você já viu até aqui, afinal de contas, é uma questão que envolve a gestão do futebol ou uma questão técnica? O Avaí precisa contratar, e a gestão de futebol precisa aumentar o leque de opções, porque, Polito, tem um 11 competitivo. O problema é que em 38 rodadas, e agora, depois do jogo de hoje, vão faltar 19, que é o retorno, e o Avaí vai jogar 9 jogos dentro de casa. O Avaí venceu pouco, foram apenas 4 vitórias até aqui. É muito pouco, né? E vai precisar pelo menos de 6 a 7 vitórias para não cair. Então, tem que ser hoje, depois já joga contra o Juventude na abertura do retorno, uma equipe que briga por acesso, e assim, o Avaí vai ter que ter uma sequência de vitórias, mas para essa consistência precisa contratar. Cláudio Caticati com a gente, ao vivo, comentando futebol aqui no Balanço Geral. Valeu, Claudião. Até amanhã para a gente repercutir uma vitória do Leão. Tomara, vamos ver, Vambora. né? E olha só, um caricaturista aqui de Floripa ficou popular desenhando jogadores de futebol, e ainda no clima da Copa ele fez uma votação para eleger a melhor seleção brasileira de todos os tempos. O Heitor Machado vai contar essa história agora. Cada traço busca a representação ideal do personagem. O principal ponto é analisar o rosto da pessoa. Analiso realmente as características, né, físicas da pessoa, faço alguns apontamentos ali para desconstruir isso e gerar um desenho divertido, uma caricatura. Em época de Copa, o futebol invadiu a imaginação do artista. Foi aquela coisa de trazer um pouco de novo essa paixão que veio desde criança, né, com futebol, seleção brasileira, Copa do Mundo, essas coisas todas. E então eu sinto que foi positivo, assim, me trouxe de novo um pouco dessa proximidade com o futebol. O Francis foi além, decidiu mobilizar as redes sociais. O desafio? Eleger os maiores craques da história da seleção brasileira. Pelé, claro, é o primeiro da lista. Nomes como Roberto Carlos, Ronaldo e Garrincha também fizeram companhia ao rei do futebol. O mais difícil, para mim, por incrível que pareça, foi o Roberto Carlos, porque mesmo eu entendendo as características dele e vendo que ele é um cara que tem
fortes traços para caricatura, para gerar uma arte divertida, eu bati cabeça ali para conseguir trazer a sensação que eu estava tendo para o desenho final. O desafio proposto pelo Francis naturalmente desperta memória, saudade e uma dose de nostalgia. Acontece que na última vaga da escalação surgiu um nome atual e capaz de dividir opiniões. Focou muito o nome do Neymar e do Romário também. Foram os dois praticamente únicos que estavam disputando a vaga, né? E foi a vaga que mais teve votações mesmo, né? Únicas ali da galera. E no final das contas, quem ganhou foi o Neymar. A formação ficou assim: Tafarel, Cafu, Bellini, Lúcio e Roberto Carlos. Dunga, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Pelé, Garrincha e Ronaldo Fenômeno. Zagallo foi o treinador escolhido. Entre unanimidades e polêmicas, 11 nomes e algumas divergências. Na minha seleção, pessoalmente, entraria o Romário, até porque foi a primeira Copa que eu tenho memória, né? Eu estava com 7 anos quando teve a Copa de 94. Então, nossa, foi aquela festa. Todo mundo que jogava bola na rua, todo mundo queria ser o Romário, aquela coisa toda, né? Graças a Deus a gente tem uma quantidade enorme de craques na nossa história, que não caberia num time só de 11 jogadores, né?